number 5. Muito bem. Eu vou colocar aqui o eixo de referência na direção do movimento do cofre. O movimento do cofre, ele vai movimentar aqui paralelamente a esta mesa, essa superfície, esse piso, né? Então o eixo X será colocado aqui para a direita, positivo, e o eixo Y, por conseguinte, para cima, positivo. Nós temos o ângulo de 30 graus para o operário 1. Vou colocar aqui em vermelho esse ângulo de 30 graus. E temos também 30 graus para o operário 2. Então os ângulos são iguais, 30 graus, um para cima e outro para baixo. Mas o valor das forças, ou melhor, os valores das forças não são iguais. O operário 1 faz 300 N de força. E aqui esse. E o operário 2, deixa eu marcar, o operário 1, 300 newtons. E o operário 2, aqui, 400 newtons. Então, nós vamos fazer o quê? Bem, os dois vetores força atuam, conforme fala, 30 graus, um acima da horizontal, o F2, e outro 30 graus abaixo da horizontal, o F1. Ora, em termos de vetores, o que você tem que fazer se pede a resultante? É decompor as forças. Então, veja só para você ver o F1x. A componente é sempre uma parte do vetor. Então, é o F1 multiplicado ou é seno ou é cosseno. O F1x ele fica na direção do x, é a projeção do vetor F1, assim como também a projeção do vetor F2, aqui, ó. Então, embaixo aqui é o F1x, aqui em cima esse é o F2x. Veja que tanto o F1x como o F2x estão com os ângulos definidos, então é o cosseno do ângulo. Qual é o valor do F1? 300 multiplicado pelo cosseno de 30, isso vai dar quanto? Bem, utilizando a calculadora, aqui, limpe a tela, 300 multiplicado por, aqui nessa calculadora você coloca invertido 30 e depois trigonometria e cosseno. Aqui está o cosseno de 30, mas ainda falta fazer o produto, tem que dar o igual. Agora sim, 300 multiplicado pelo cosseno de 30 graus é esse valor, 260 newtons aproximadamente. E a componente X da força F2? A mesma coisa. A única diferença é o valor da força, porque também a componente X está com o ângulo de 30 graus. E a força F2, o valor dela é 400. Vamos pôr na calculadora, limpe a tela, 400 multiplica 30, trigonometria, cosseno. O cosseno de 30 é esse, é raiz de 3 sobre 2, né? Exatamente, é raiz de 3 sobre 2, ou aproximadamente 0,866. Arredondando, 346 newtons. A resultante na direção X é a soma das duas componentes, é o F1x mais o F2x. Agora, repare que o eixo X é positivo para a direita e os dois são positivos, então aqui também é positivo, tanto o F1x como o F2x. Então vai ser mais 260 mais 346. Quanto dá esse valor? Bem, pode usar a calculadora e deve usar. Limpe a tela. 260 mais 346, isso dá 606 newtons. Isso é a componente X da resultante. Agora vamos para a componente Y. Então vamos pegar a componente Y do F1, componente Y do F2. E isso, lógico, vai dar a componente Y da resultante. Porque a componente Y da resultante é o F1Y mais o F2Y. Agora, quanto vale? Bem, sempre a componente é uma parte da força, é uma parte do módulo. Que parte é essa?
ou usa seno ou usa cosseno. A componente x está aqui. Agora, e a componente y? A componente y, deixa eu trocar de cor aqui de caneta. Vou pôr o laranja para dar um destaque. A componente y aqui do F2. É a projeção do F2 no eixo y. E cadê o F1y? Está aqui voltado para baixo. É a projeção do F1 no eixo y. Repare que agora F1y é negativo, F2y é positivo. Por que positivo? Porque a convenção de sinais adotada, y é positivo olhando para o céu. Quem olha para baixo está negativo. Bem, então aqui, ó, na hora de somar aqui, ó, o F1y agora vai ter um menos na frente. E o F2y positivo. Na anterior, na componente x da força F1 e a componente x da força F2, ambas são para a direita é positivo. Agora, na y, a componente y da força F1 é negativo. E a componente y da força F2 é positivo. Agora aqui nós estamos só com o valor. Essa componente y da força F1 está com um ângulo de 30 graus ou sem? Está sem o ângulo. Sem, se está sem, é o seno. A mesma coisa para o F2y, está sem o ângulo de 30 graus. Então é o seno de 30 graus. Vamos colocar o valor. A força F1, 300, multiplica pelo seno de 30 graus. E aqui a componente da força... Opa, aqui houve uma falha técnica, que é F2, né? F2y, F2, olha lá. E F2 é 400 multiplicado pelo seno de 30. O ângulo é o mesmo, mas o módulo não é. O F1 é 300, o F2 é 400. Agora vamos fazer na máquina, na calculadora. Limpe a tela, 300 aqui, multiplicado pelo seno de 30. Você ficou em 30, trigonometria, o seno. O seno de 30 é meio, e 300 vezes seno de 30 dá 150. Ao mesmo tempo, agora façamos aí 400 multiplicado por seno de 30. Aqui nessa calculadora da Microsoft, você põe primeiro o ângulo, depois a função trigonométrica. 400 vezes seno de 30 dá 200, porque o seno de 30 é meio. Então dá 200 newtons. E agora vamos fazer aí o cálculo. Bem, o F1y ele é negativo. E quanto vale? 150. O F2y é positivo. E quanto vale? 200. 150 negativo mais 200, isso vai dar 50 positivo. Então, o vetor F resultante aqui, ele é 606i mais 50j. Olha lá, componente x da resultante, ó, e componente y da resultante. Coloco o vetor entre chaves e a unidade aqui fora. Aí está o vetor força resultante. Agora ele fala qual a direção em relação... Epa! Então aqui ele pede qual é a direção dessa força, porque se você observar, a força F1 foi dado o módulo e o ângulo. Portanto, isso é a notação polar, a maneira de representar em termos de coordenadas angulares, circulares ou polares, é o módulo e o ângulo. Então essa pedida aqui, qual é a força resultante, não é o vetor na forma cartesiana, é o módulo e também o ângulo. Então ainda vamos lá agora fazer o módulo da resultante, porque ele pediu o módulo da resultante e o ângulo. Bem, o módulo de qualquer vetor é a raiz quadrada, é o Pitágoras, né? Da soma do quadrado de suas componentes. Então vamos colocar aqui a componente x, que é esse 606, elevar ao quadrado e somar com a componente y, que é esse 50 aqui, elevando ao quadrado também. E lógico, para fazer a raiz desse pacote,
Então, isso vai resultar em qual valor do módulo? Vamos na calculadora. Limpe a tela. Agora, nessa calculadora da Microsoft, a raiz quadrada é colocada depois, ó, quer ver? 9, aí raiz igual é 3. Tá vendo? Se você colocar raiz e o 9 e o del igual, ela não entende, ela 9 é igual a 9, tá vendo? Então, você vai pôr, abrir parênteses, 606, aí o x ao quadrado, olha lá, SQR, que é do inglês, square. Square quer dizer ao quadrado. Mais 50 ao quadrado, fecha o parênteses e agora faz a raiz quadrada. E deu igual, olha lá, 608. Então, o módulo da resultante é 608 newtons. De novo, veja lá na calculadora o detalhe, tá vendo? Agora vamos para o ângulo. Ora, para achar o ângulo da resultante, você precisa usar a função tangente. O ângulo da resultante, na verdade, não é a função tangente, é o arco tangente, né? Você começa com a tangente, ó, veja só, tangente do ângulo θ é a elevação, quanto que subiu, quanto que desceu, dividido por quanto que foi na horizontal. Então, aqui é x e y da resultante, então é sempre a componente y sobre a componente x. Aqui, ó, a componente x da resultante, que é 606, né? E a componente y da resultante, que é bem pequenininha, que é só 50. E aí a resultante aqui, ó, em preto, aqui, ó, cor preta. Aqui é a resultante. Então, este ângulo aqui que nós estamos procurando, esse ângulo θ aqui, ó. Aqui é o ângulo reto. Então, é a componente y sobre a componente x, é a tangente do ângulo. O ângulo, você vai usar a função tangente a menos 1, que é o arco cuja tangente vale. Então, aí você vai ter aí a razão entre a componente y e a componente x. A componente y é esse aqui, ó, 50. E a componente x é esse aqui, ó, 606. Então, você vem na calculadora científica, aqui, nessa calculadora, novamente, função trigonométrica é posta depois. Então, abre parênteses, põe 50 dividido por 606, fecha parênteses, agora vem na trigonometria, aqui só tem a tangente, aí você vem no segundo, esse 2nd, é a second function, é a segunda função. Clica aqui, aí aparece o tan menos 1, que é arco tangente. E aí dá o igual. Então tá lá. Qual é o arco, qual é o ângulo cuja tangente vale 50 dividido por 606? Está aqui 4,7 graus. Então esse é o ângulo da resultante com o eixo x, 4,7 graus. Tá vendo? Então essa função tan a menos 1, essa função aqui é o que chama de função arcotangente. É o arco, quer dizer, o ângulo cuja tangente vale, beleza? Antigamente, a gente aqui no Brasil, né, usa arco tangente, mas o sistema internacional, o sistema inglês, usa tan a menos 1. Fechou agora o módulo 608 e o ângulo com o eixo x, 4,7. Acabou.